Olá, mais um o nosso programa Lira em Pauta, aqui pela BCC TV International Television. E hoje vamos entrevistar uma guerreira, mais uma mulher guerreira. As mulheres, eu adoro as mulheres são guerreiras, as mulheres vão à luta, as mulheres lutam pelos seus objetivos e conquistam e sabem dominar realmente a sociedade. Essa guerreira chama-se Camila Martins. Obrigado pela sua visita ao nosso programa, por dar a honra de entrevistá-la. Fale um pouco de você. Você foi na área de saúde também, né? Isso. Professora. O que mais? Vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Minha profissão de base é enfermagem, eu sou enfermeira, isso. Eu sou enfermeira, atuei como enfermeira 12 anos, mais ou menos. Depois eu percebi uma necessidade de mercado quando eu fui para a área acadêmica para dar aula de desenvolver pessoas. Isso começou... Você dá aula sobre o quê? Eu já dei aula para anatomia humana, sempre para enfermagem. Na verdade, cursos na área da saúde, fisioterapia, nutrição, isso, tudo na área da saúde. E trabalhando com os alunos, eu percebi a necessidade de desenvolvê-los, não somente na profissão, mas elevar performance. E aí eu fui buscar isso na minha vida. Fiz bastante treinamentos, estudei bastante, entrei para fazer doutorado em neurociências para entender um pouco melhor a cabeça, a parte de comportamento das pessoas, e fundei a minha empresa, então, nessa área. Aos 9 anos como docente, a universidade deu uma base muito grande, uma bagagem muito grande. Sim. Para poder realmente fazer todo esse trabalho. Sim, para treinar, acho que deu para conhecer bastante o perfil das pessoas que estão entrando, principalmente as que estão entrando no mercado de trabalho. Elas têm, assim, alguns pontos que precisam ser trabalhados, precisam ser melhorados, para que elas alcancem níveis além do que elas imaginam no mercado de trabalho. Que bom. Você, além de ser empresária, você também é palestrante, né? Sim. Master Coach. Isso. Escritora, já escreveu livro também. Sim. E você se sente bem nessas áreas? Sim, acho que todas essas áreas me completam. Algumas pessoas falam, nossa, mas geralmente você tem que ser uma coisa ou outra, né? E eu me recordo de livros que eu já li de épocas passadas, na época de Alexandria. Se uma pessoa ia fazer uma faculdade, ela tinha na faculdade também aulas de artes, de luta, e aí ela era muito mais polivalente do que hoje. Então, essas áreas me completam. E não tem uma, como é que se fala assim, uma luta entre a empresária e a Master Coach? Não, porque a minha profissão, a Escola Nacional de Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa, ela trabalha com desenvolvimento, e eu acho que o coaching, apesar de hoje, né, as pessoas terem um pouco de problema em falar sobre isso, ele tem muitas ferramentas que ajudam a desenvolver, então eu trabalho perfeitamente essas duas áreas juntas. Andam juntas? Sim. Não existe uma... Não, eu preciso do coaching, eu preciso de ferramentas do coaching, de ferramentas da PNL, para conseguir trabalhar a minha empresa, para fazer ela caminhar. Sim. Que bom. E na sua visão, o que é uma excelente treinadora comportamental de empresas? Eu acredito que para ser um excelente treinador comportamental dentro de empresas, o treinador ele tem também que conhecer a empresa. Tem que conhecer a fundo. Sim, tem que conhecer a fundo. Perfeito. Tem que fazer uma pesquisa dos principais problemas da empresa, coisas que, às vezes, quem contrata, a pessoa que está lá dentro da empresa, que me contratou para desenvolver uma determinada área, talvez ela não esteja enxergando. Então, uma pesquisa um pouco mais a fundo, para entender melhor o que precisa ser trabalhado, faz toda a diferença. Quer dizer que este empresário precisa, primeiramente, ele ser educado. Sim. Ele, primeiramente, em primeiro lugar. Sempre. Os gestores, o dono, eu falo muito isso dentro dos treinamentos que eu faço. Não adianta eu treinar a linha de frente, se eu não treinar a gestão, se eu não treinar o dono da empresa. O treinamento ele vai surtir efeito, mas não vai ser o que a empresa espera. E você encontra resistência nesse aspecto?
A principal resistência está na gestão. Está na gestão. Sim, está na gestão. Não está, né, os gestores, a empresa, fala muito dos colaboradores. Claro, existe uma questão de caráter que a gente tem que levar em consideração. Sim. Mas é um universo de pessoas variados, né? Sim, sim. Seja níveis sociais, educacionais, tudo, né? Mas dentro da empresa, o que leva o time é o gestor. Se ele não é um bom técnico, eu comparo muito com times de performance de futebol, de vôlei, trago muito o esporte para essa questão. Se você não tem um bom técnico que entenda bem das técnicas, que saiba valorizar, motivar, desenvolver, o time não consegue ganhar. O produtor do nosso programa, ele é fã de coach, já fez vários cursos de coach, né? E está administrando bem a gente aqui, viu? Mas está dando resultado. Dá resultado, né? Dá resultado. Se for feito da forma correta, com profissionais competentes que tenham se especializado na área de coaching, não é um curso de 4 dias de coaching, acredito que isso que tenha banalizado um pouco o coaching, as pessoas fazerem uma formação de 3 dias e já se colocarem como profissionais. Eu fiz 3 dias, foi 3 dias, né, produtor? Nós fizemos, né? 3 dias, né? 3 anos nós fizemos, eu percebi que falta muita coisa, né? E a gente tem que ter humildade de saber isso. Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que querem passar por cima e acham que já conhecem tudo. Não é assim, né? A vida não é desta forma, né? E nessa sua experiência, é necessário reeducar os profissionais para você poder ter uma eficiência no mundo corporativo? Quando a gente fala de educação, a gente fala de uma coisa mais abrangente, né? Porque o processo educativo, a educação em si, ela não é só o intelectual, ela é o físico, ela é o mental, e isso está muito relacionado com a família, com a cultura, aquilo que a pessoa acredita, mas é possível, na verdade, mudar a cultura da empresa, a forma como a empresa enxerga os seus profissionais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Desenvolver é necessário em qualquer etapa da vida, inclusive dentro do mundo corporativo. Aí quando você desenvolve isso, o impacto no treinamento da equipe é completamente diferente. Sim. Você visualiza progresso. Sim, e é importante também uma coisa que a gente fala também quando vai desenvolver dentro das empresas, a empresa contrata um treinamento, nós vamos lá, damos o treinamento, esse treinamento tem um pico de performance. Então a pessoa sai de lá com ferramentas, tudo muito fresquinho. Mas com o passar do tempo, existe uma tendência dessa performance a voltar novamente o que era. Exatamente. Então é por isso que a gente sempre coloca da necessidade de acompanhar, para que aquilo vire um hábito. Se não virar hábito, não vamos ter o resultado esperado. Na sua experiência que você tem como profissional de coach, o profissional liberal, ele precisa estar constantemente procurando ser treinado, procurando ter conhecimento para poder realmente manter. Sim, eu acredito que dentro disso todo ser humano, em qualquer área da vida, seja pessoal ou profissional liberal, as pessoas, hoje em dia, nós estamos sendo, existe uma enxurrada de conhecimentos. Só que esse conhecimento ele não está sendo performado, moldado da forma certa. Então as pessoas elas precisam buscar sim se desenvolver, seja liberal, seja de qualquer área em específico, para aumentar a performance, aumentar resultado. O mercado hoje ele pede muito resultado, muito. Né? E se esse profissional, esse empresário da empresa, se ele fizer uma palestra motivacional com os funcionários dele, ele conseguir, dá para ele conseguir isso? Se ele teria que ter esse hábito diário de fazer isso? As empresas elas contratam muito palestras, muito. A palestra, eu costumo dizer que ela é um ponto inicial de mudança. A palestra ela gera uma reflexão. E essa reflexão é o ponto inicial da mudança. Mas não é o suficiente. Pensar em contratar palestras, até palestrantes que cobram um absurdo, fortunas. E não alcança o objetivo, né? Sim, ele vai e fala sobre um determinado tema, o tema é geralmente importante dentro das necessidades da empresa, mas isso gera uma reflexão. O que as empresas precisam entender é que depois disso tem que ter o processo de desenvolvimento e acompanhamento, senão aquilo é perdido. O profissional, ele quer economizar, não quer contratar uma pessoa para dar uma palestra, um coach. Ele quer fazer a palestra. Acontece isso, sim, né? Sim. Ele pode conseguir o objetivo ou não, não é isso? Sim.
Depende do conhecimento dele. Sim, a questão da palestra é exatamente que ela não desenvolve. Nossa mente, ela é, vamos fazer uma analogia, ela com a musculatura. Ninguém vai, e isso acontece muito em palestras, ninguém vai numa academia em um único dia, em poucas horas, faz determinados exercícios e já sai de lá com o seu corpo definido. Ela precisa de exercícios contínuos. O processo de desenvolvimento humano, ele funciona da mesma forma. A gente precisa exercitar as musculaturas mentais. Perfeito. Para aquilo virar um hábito e então, com base nisso, se adquirir melhores resultados, melhor performance. Coisa que uma palestra em si só não vai dar. Ela é um aquecimento. Vamos dizer que dentro de um exercício, ela é o aquecimento, certo. mas preciso da continuidade. E na sua visão, quando vem um profissional de fora dar uma palestra numa empresa, ela acontece melhor, ela tem um melhor resultado do que se for alguém de dentro. Não necessariamente. Nós vemos na empresa, por exemplo, muitas empresas, principalmente na área da saúde, que é uma área que eu também atuo bastante com treinamentos, existem os setores de educação continuada. E esses setores, eles fazem muito isso, treinamentos, mas eles não têm braço. Mesmo que a empresa contrate, importante contratar para palestras, mas o que eu quero dizer é que somente isso não é o suficiente. É preciso ter uma palestra inicial para gerar um aquecimento, mas ter programas de desenvolvimento dentro da empresa. É isso que, por exemplo, nós fazemos na Escola Nacional. Uhum. Nós criamos programas de desenvolvimento dentro da empresa, com palestras, mas também com sessões de coaching, de PNL, com sessões semanais ou quinzenais, para trabalhar ferramentas, para mudar comportamento. Uhum. Somente a palestra em si não vai mudar o comportamento do indivíduo. Não, é preciso treinar, praticar. Constantemente. Constantemente. E não só as palavras. Não, e acompanhar. Acompanhar. Fora as palavras, fora os temas que você usa para motivacionar, o que você teria mais de base nisso? Para motivacionar essa pessoa realmente, alcançar o objetivo que você quer numa palestra. Uma coisa que é bem interessante quando a gente fala, até mesmo em palestras ou em desenvolvimentos dentro da empresa, né, que a gente leva muito em questão e a gente até brinca com isso, o salário. A gente pensa na questão do dinheiro, que o dinheiro é muito importante. E eu já trabalhei com pessoas dentro de empresas que ganham até acima do que o mercado paga e são pessoas que estão completamente desmotivadas. O que a empresa precisa levar em consideração, e isso é uma coisa diária que a gente trabalha muito no treinamento, principalmente com o gestor, é o reconhecimento. Pessoas que não se sentem reconhecidas têm uma tendência a dar muito menos para a empresa do que elas poderiam dar. Esse reconhecimento não é só financeiro? Não. Existem estudos que dizem que... Afetivo? Não exatamente, não precisa ter... Não, precisa existir um vínculo, sim, profissional. Sim. A pessoa, ela fez uma coisa que talvez na visão do gestor seja uma atividade simples, mas aquilo tem que ser ponto de reconhecimento. O problema do gestor é que às vezes ele espera grandes acontecimentos da equipe para que ele chegue e reconheça e elogie, motive, e não, diariamente. Tá vendo o programa? Super interessante, a Camila Martins, ela conhece muito sobre palestras, né? Foi empresária também. E no próximo bloco a gente vai falar sobre a Escola Nacional de Desenvolvimento Humano, NDH, fundada em 2014, lá no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta, o nosso programa Lira em Pauta. Esse programa que a gente se preocupa em trazer para vocês assuntos de relevância para a sociedade. E hoje aqui estamos com a Camila Martins, que é treinador comportamental de empresas, né? Palestrante, empresária, master coach e escritora também, já escreveu livros também. Não é fraca não, as mulheres estão revolucionando o mercado. Essa é uma verdade. Quando, na sua visão, é necessário a contratação de um coach para uma empresa?
A gente fala um pouco sobre isso e as pessoas às vezes ficam meio alvoroçadas, mas principalmente em momentos de dificuldade, Dificuldades. principalmente. Eu acredito que Quais as dificuldades? seja dificuldades financeiras, seja baixa de resultados, às vezes a empresa está entrando para o mercado, uma empresa nova, é muito importante que ela entre com essa visão. Empresas que têm um programa que pegam os próprios profissionais internamente e fazem um programa para que esses profissionais eles sejam promovidos, um programa de promoção interna. É muito comum a gente ver uma pessoa muito boa na área dela e por conta disso ela ser promovida, mas é este ponto que é o ponto exato em que essa pessoa precisaria ser desenvolvida. Esse é o ponto melhor para que a empresa realmente mude Sim, as suas Então, características e consiga o êxito. exatamente. Então, pensa em promover alguém internamente, desenvolva essa pessoa antes. Está entrando em um processo de dificuldade, está começando a perceber que os resultados estão baixando, a performance não está legal. Esse é o momento de buscar empresas para desenvolver os colaboradores. E só esse desenvolvimento como coach, você acha que resolve a situação? Porque o mercado lá fora está difícil também, né? Sim. As situações lá fora para uma empresa não estão tão fáceis. Você acha que só isso dá para mudar? E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente consegue despertar coisas nas pessoas. Na verdade, as pessoas despertam coisas em si e dentro disso elas vão mudar hábitos e a própria mudança de hábitos vai fazer com que ela perceba a necessidade também de buscar outras coisas. Existem empresas que são muito boas, mas não têm processos bem definidos. Perfeito. Então, se não tem processos bem definidos, elas perdem em resultado. Certo. Então, o coaching o processo de desenvolvimento humano, o treinamento comportamental vai trazer exatamente isso, a necessidade da empresa perceber de também trazer novas ferramentas que não estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento humano. Perfeito. E isso vai também modificar, vai transformar esse colaborador. Exatamente. Então, tudo se inicia através da transformação, através da mudança de comportamento, de dar um up, né, de modo geral, no processo motivacional, para que as pessoas realmente vistam a camisa da empresa e com isso outras coisas virão. É uma engrenagem. A gente não pode falar que só o treinamento comportamental, o desenvolvimento de pessoas vai trazer resultados excelentes para a empresa. Certo. Ela precisa também, dentro do nicho de mercado dela, buscar inovações. Perfeito. Bom, agora você vai falar para a gente sobre a Escola Nacional de Desenvolvimento Humano, Sim. fundada em 2014 por você, não foi? Por mim, exatamente. Pode falar como é que você teve essa ideia, como é que surgiu essa criação? A Escola Nacional de Desenvolvimento Humano ela surgiu em um momento de dificuldade. Dificuldade. Exatamente. Para você, Pra pessoalmente? mim. Isso. Até então eu não era empresária, eu atuava já. Está difícil também, né? Sim. As situações lá fora para uma empresa não estão tão fáceis. Você acha que só isso dá para mudar? E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente consegue despertar coisas nas pessoas. Na verdade, as pessoas despertam coisas em si e dentro disso elas vão mudar hábitos e a própria mudança de hábitos vai fazer com que ela perceba a necessidade também de buscar outras coisas. Existem empresas que são muito boas, mas não têm processos bem definidos. Perfeito. Então, se não tem processos bem definidos, elas perdem em resultado. Certo. Então, o coaching o processo de desenvolvimento humano, o treinamento comportamental vai trazer exatamente isso, a necessidade da empresa perceber de também trazer novas ferramentas que não estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento humano. Perfeito. E isso vai também modificar, vai transformar esse colaborador. Exatamente. Então, tudo se inicia através da transformação, através da mudança de comportamento, de dar um up, né, de modo geral, no processo motivacional, para que as pessoas realmente vistam a camisa da empresa e com isso outras coisas virão. É uma engrenagem. A gente não pode falar que só o treinamento comportamental, o desenvolvimento de pessoas vai trazer resultados excelentes para a empresa. Certo. Ela precisa também, dentro do nicho de mercado dela, buscar inovações. Perfeito. Bom, agora você vai falar para a gente sobre a Escola Nacional de Desenvolvimento Humano, Sim. fundada em 2014 por você, não foi? Por mim, exatamente. Pode falar como é que você teve essa ideia, como é que surgiu essa criação?
A Escola Nacional de Desenvolvimento Humano, ela surgiu em um momento de dificuldade. Dificuldade. Exatamente. Para você, Pra pessoalmente? mim. Isso. Eu, até então, eu não era empresária, eu atuava já um pouco na área de treinamento comportamental, porque eu já tinha feito as minhas primeiras especializações em coaching, mas até então eu dava aula em uma universidade aqui em São Paulo. Pode falar o nome da universidade, não tem problema não. Dava aula na Uninove. Isso. Eu era professora da Universidade 9 de Julho e naquele momento, com a crise no país e tudo mais, eles demitiram bastante professores e eu fui nessa leva. Então ali eu percebi a necessidade de me reinventar, continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é treinar pessoas, é dar aula. Isso é uma coisa que eu digo que eu faço ganhando, eu faço de graça. Então em um treinamento que eu fui, eu pensei, bom, preciso criar minha empresa. E aí surgiu a Escola Nacional de Desenvolvimento Humano. Comecei ainda pequena, dando pequenos treinamentos e depois isso foi crescendo, empresas maiores começaram a aparecer, outras coisas começaram a vir também com a Escola Nacional de Desenvolvimento Humano, não só a parte de treinamentos em gestão, treinamentos de liderança, treinamentos na área da saúde também, por eu ser enfermeira, eu acredito que eu deveria explorar essa área também. Perfeito. Então nós temos aí a parte dentro da Escola Nacional, nós temos a parte que cuida da gestão, que é algo um pouco mais amplo, de treinamentos em gestão, treinamentos em liderança, focado no ponto liderança e também treinamentos diversos na área da saúde. E na faculdade você dava aula sobre? Na faculdade eu dei aula de anatomia humana, era a minha disciplina-chave. Impressionante, né? Tá vendo? A Camila Martins é uma grande representante das mulheres no Brasil. Com certeza, uma luta incessante. Nosso país, infelizmente, o professor ganha menos do que qualquer uma outra profissão que não tem validade nenhuma no mercado. Essa é a verdade. É lamentável que não se valoriza um professor. Até os professores de faculdade são mal remunerados. Como é que você quer que o país cresça? Se um político ganha 10 vezes mais que um professor, 30 vezes mais que um professor. E quem foi que fez o político ser político? Foi o cidadão. Mas o político, ele se formou com quem? Quem fez ele se formar? Conheceu o que é o Brasil, conheceu o que é a vida? O professor. Mas o professor não é valorizado. Infelizmente, nosso país, o professor, infelizmente, é marginalizado. Uma pessoa que estuda, né, dá sua vida pelos estudos para realmente dar às pessoas o conhecimento do que é a vida diária e não é valorizada. Felizmente acontece isso, né? Bastante. Infelizmente. Um desabafo meu aqui. Camila, em relação a Life Start, né, que você foi fundada em 2018, 4 anos depois da universidade, da Escola Nacional, você fundou em 2018. Conte pra gente a respeito. A Life Start surgiu de uma necessidade do meu doutorado. Eu faço doutorado pela Unifesp dentro do Hospital das Clínicas. Está vendo? Uma necessidade porque você estava saindo da faculdade. Sim. E a outra você foi fazer doutorado. Sempre de necessidades, exatamente. Necessidade. Está vendo, gente? Uma guerreira, mulher guerreira. Está vendo? O mercado, ele só é difícil para quem é covarde. A verdade é essa. Vamos lá, diga. E no doutorado nós estávamos percebendo uma falha de comunicação. Nós somos, até então na época nós éramos em 27, eu coordenava a pesquisa lá dentro do Hospital das Clínicas e precisava de uma ferramenta mais eficaz, mais efetiva, mais rápida para me comunicar com os demais membros da equipe da pesquisa. Então, como eu já tinha estudado algumas coisas do mundo de tecnologia da informação, para criar uma plataforma de ensino à distância, e inclusive foi ali que nasceu também a ideia de trazer essa plataforma para a Escola Nacional, eu criei um aplicativo para o protocolo de pesquisa, um aplicativo que tinha todas as informações necessárias para que todos tivessem de forma rápida. Perfeito. E criando esse aplicativo eu percebi um nicho de mercado, apesar de esse nicho de mobile hoje em dia, de aplicativos, ser muito grande,
Na área da saúde em si, ainda tem um E mercado foi criado na área amplo. da saúde isso. Exatamente. Então, eu criei esse primeiro aplicativo e desse aplicativo foram surgindo novas demandas. Tá. E sempre percebendo as necessidades do mercado, eu fui criando outros aplicativos e aí surgiu a LifeStart. Tá, que é e você fez isso individualmente ou Individualmente. teve equipe com você? Não, a princípio foi individualmente. Individualmente. O primeiro. Hoje você tem equipe? Sim, hoje nós temos uma equipe, não é uma equipe grande ainda, é uma equipe eu mais 3 pessoas, mas nós temos um desenvolvedor já para conseguir trabalhar melhor isso. Explique para a gente agora sobre a sua pesquisa no campo da neurociência pela Unifesp. Eu tenho uma pesquisa em paralelo que que estuda, na verdade, o comportamento de líderes. Na verdade, Comportamento de líderes, exatamente. que já é ligado ao coach também, né? Exato. Então, nós estamos estudando o comportamento de líderes, o comportamento eficaz e o ineficaz, para fazer um paralelo e, com base nisso, trazer novas ferramentas. Repita, faz e... O comportamento do líder eficaz, aquele que eleva a performance, que melhora os resultados da equipe. Perfeito. E a gente está mapeando também os comportamentos ineficazes de liderança, aqueles comportamentos que desmotivam, que diminuem resultados, diminuem performance. Isso com o professor Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo. Exato. Nos fale dele. Ele foi pró-reitor da Unifesp, é um grande pesquisador, foi diretor de tecnologia da Vale, é um homem assim que eu admiro bastante, aprendo bastante com ele. Nós temos uma pesquisa-chave na Unifesp que nós fazemos no Hospital das Clínicas e agora está indo também para outros hospitais, que é uma pesquisa importantíssima na área de traumatismo craniano. Traumatismo craniano? Exatamente. Pessoas que têm traumatismo craniano, elas podem desenvolver epilepsia em uma porcentagem bastante alta depois do trauma. Verdade. E aí nós estamos estudando uma medicação para evitar que essas pessoas tenham Isso faz pouco tempo, de 2018, estamos em 2019, né? Tem um ano. Sim, uma pesquisa mais ou menos aí... Na verdade, é uma pesquisa que vem desde 1994, mas teve todo um processo de estudo em animais e tudo mais para chegar até esse momento que agora é em seres humanos. E o professor é de suma importância junto com vocês nesse trabalho? Sim, na verdade ele é o cabeça do projeto. E vocês se reúnem toda semana? Como é que é? Mês? Como é que é? Na verdade nós nos reunimos agora um pouco mais espaçado, a cada 15 dias, mas a pesquisa ela acontece de domingo a domingo. Domingo a domingo? Exato. Caramba, acorda de manhã e vai dormir pensando. Entrou um paciente com traumatismo craniano no HC, estamos nós lá. E a neurociência estuda então isso? Sim. A neurociência é um campo muito amplo, né? A neurociência é a ciência do estudo da mente, do cérebro. Então, de modo geral, a gente pode estudar dentro da neurociência a estrutura cerebral, nós podemos estudar fisiologia, como funciona, nós podemos estudar a parte de comportamento, que é algo mais mental. Então, é um campo muito amplo dentro da neurologia. É curioso que eu observei muito bem você falar sobre esse problema da mente da pessoa, que de repente que tem um trauma, né, pode agravar, né? Sim. Um simples traumatismo craniano que tem uma contusão cerebral, um ponto de sangramento ou algo do tipo, pode desencadear em até 2 anos depois o aparecimento de epilepsia. Até 2 anos? Até 2 anos. E essa pessoa ter epilepsia por o resto da vida. Então, ter convulsões. Claro que a epilepsia não se resume somente em convulsões, mas crise de ausência também. E nós estamos exatamente estudando uma medicação que tem um potencial muito alto de evitar que essas pessoas tenham epilepsia. Estão chegando a um resultado positivo? Positivo. Isso é importante, porque né, a gente precisa, né? Muito importante isso. E o que você tem a dizer para o nosso público aí sobre o teu trabalho hoje, em todo esse campo que você está? Campo de empresária, de palestrante, coach, e agora fazendo essas pesquisas, né? Administrando a escola, porque você também administra a escola, né? Sim. E está também com a LifeStart, né? O que você tem para dizer para o público aí em relação a todo esse seu trabalho diário, que é uma guerreira, viu, Gê? Você é uma guerreira, viu, Camila Martins? Eu estive pesquisando, né, o teu trabalho, a forma que você realmente se destaca na sociedade. Parabéns. Obrigada. Pode falar, fica à vontade, a câmera está aí. Eu acho importante a gente frisar isso, eu falo muito para os meus alunos, isso eu falo muito para as pessoas que eu vou desenvolver. O primeiro ponto é acreditar, veja, eu
saí de uma situação de dificuldade, né? Eu era empregada, seletista, então me vi na necessidade de fundar uma empresa. Não é fácil fundar uma empresa no Brasil, não é fácil ter uma empresa. O mercado é difícil. O mercado é muito concorrido, a gente precisa o tempo todo estar buscando inovação, trazendo inovação. Buscando incentivos, né? Buscando incentivos, então é mais difícil ainda por eu ter entrado num mercado corporativo onde o masculino ele tem muito mais força. Então, para a mulher também, entrar neste mundo, no mundo de treinamentos corporativos, onde já tem muito homem, nem sempre nós somos valorizados de início. Encontra muita dificuldade? Sim, eu já dei muito treinamento que, no momento de começar o treinamento, as pessoas estavam ali, principalmente o público masculino, eu não preciso aprender nada com uma mulher. Ô, louco! E aí, com o passar do treinamento, trazendo essas pessoas para a gente, independente de ser homem ou de ser mulher, no final o feedback sempre foi positivo. Nossa, eu não imaginei que seria assim. Então, para nós mulheres também, para a gente acreditar que nós podemos chegar onde os nossos sonhos alcançarem. Claro que para isso eu preciso ter ação. Eu costumo dizer que o sonho ele é igual uma oportunidade. Passa com o vento. Se você não pegar, a pessoa que está ao seu lado vai pegar. Então, sonhar é importante. Isso foi o que eu fiz muito no início. Criei a minha empresa e, através de ações, eu pude, estou aí, na verdade, subindo degraus para que seja uma empresa reconhecida nacionalmente e, quiçá, internacionalmente. E vai estar, sim, com certeza. Você é uma guerreira. Explica para mim uma curiosidade agora, está acabando o programa, uma curiosidade para mim. Essa luta interna, essa luta constante de você realmente conseguir objetivos, ela é mais prática no seu interior ou no seu exterior? Ela tem que começar no interior, porque o interior é que comanda a gente. Eu costumo falar que nós temos Como é que é essa demanda? Nós temos no interior e exterior? Uma voz interna que diz o tempo todo para a gente, não faça, você não vai conseguir, para que fazer isso? É o nosso cérebro trazendo a gente de volta para a zona de conforto. Por isso que eu estou te provocando a falar. Então, é importante vencer essa voz, calar essa voz. Calar essa voz. Sim, então por isso que eu falo que começa no interno, mas não é só isso, precisa ter ação. Se você não tem ação diária rumo ao seu objetivo, ele não acontece. Então precisa ter ações diárias, planejadas, também não podem ser ações soltas, porque senão a gente... Tem que ser planejado, ter um rumo, tem que ser planejado e precisa ter um direcionamento. Exato, senão você começa fazendo uma coisa e termina fazendo outra que não tem nada a ver com o seu objetivo. Que bom, Camila Martins. Agora vamos lá. Camila Martins, por Camila Martins, quem é? A Camila Martins é uma pessoa que adora a família dela, ama a família dela, as pessoas que estão ao redor. Eu sou extremamente criativa. Eu tenho a capacidade de olhar para as coisas e imediatamente começar a criar alguma coisa com base em uma necessidade que eu vejo. Sou bem dinâmica. Uma pessoa altamente comunicativa e que está em busca de crescimento, em busca de sucesso, em busca de ajudar outras pessoas também a terem sucesso. Que bom, que bom. Quero agradecer aqui ao Gilberto, né, que descobriu essa importante treinadora comportamental para trazer para a nossa entrevista. Obrigado por você ter vindo, tá bom? Agradeço. Foi excelente ter um programa com você, gravado com você, tá bom? Gente, dessa forma encerramos o programa Lira em Pauta com imagens de Luciana Pacheco. Até a próxima semana, se o Mestre Universo assim nos permitir. Tchau.